Core Odontomédica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente Core. Venha ser feliz. Olá, você amigo internauta da Criativa Online, boa tarde. Nós estamos de volta em mais um Conexão Criativa na tarde de hoje, 24 de setembro de 2020. E hoje nós recebemos o professor de Geografia Anderson Macedo. Ele que ensina em diversas cidades da região, tem um conhecimento muito vasto, principalmente sobre o Enem. Ele está já agora conectado conosco através do nosso Skype aqui no canal do YouTube da Criativa Online. Seja bem-vindo, Anderson, mais uma vez à Criativa Online, desta vez de uma forma diferente, né? Uma entrevista feita à distância, Anderson. Boa tarde. Boa tarde, Vanildo. Boa tarde, amigos internautas, seguidores também, né, da Rede Criativa de Comunicação. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, né, mais uma vez, batendo esse papo aí, né, na presença, na sua companhia, né, Nildo? E na presença aí desses internautas aí maravilhosos, sempre participativos aí, né, no site da Criativa. Legal, Anderson tem várias funções já, né, Anderson? Não só como professor, mas Anderson já foi músico também. Continua sendo músico, mas não estando em alguma banda, agora também empreendedor, fez um empreendimento recente. Você é um brasileiro nato, né? Busca várias alternativas para sobreviver, principalmente nesse momento de pandemia, né? Exatamente. Eu sempre procurei diversificar a minha renda, né? E seja através da atividade musical, né? Seja através da educação, né? Já que eu sou geógrafo, né? Graduado pela Universidade do Estado da Bahia. E também, né? Agora, com uma oportunidade que surgiu em relação a questão do café, né? Nós trabalhamos com cafés especiais direto da Chapada Diamantina e essa arte de empreender, digamos assim, ela surgiu através de uma oportunidade. E nesse contexto da pandemia aí, essa renda diversificada vem sendo bastante importante, não só para mim, como para muitas pessoas aí que estão se vendo nesse momento difícil, né? Da economia e também de complexo no que diz respeito à saúde pública, né? Sem dúvida. A questão da pandemia tem feito com que a gente tivesse muitas mudanças no trabalho, no dia a dia, na educação principalmente, né? Você que é professor sabe muito bem o que eu estou falando. E um tema bastante polêmico nesse momento é a questão do retorno das aulas presenciais no estado e nos municípios e também nas universidades federais. O que é que você acha sobre essa retomada das aulas presenciais? Você acha que é uma época ainda, esse momento é o momento correto de reabrir as escolas e universidades presencialmente? Sinceramente, Ivanildo, eu acredito que não é o momento ainda, pelo fato de que, por mais que, vamos falar especificamente da Bahia, né, a gente seja o terceiro estado em relação ao isolamento social, né, mas infelizmente as atividades econômicas foram flexibilizadas, a circulação de pessoas nas ruas ela aumentou de maneira considerável e a partir do momento em que as instituições de ensino acabam reabrindo, né, as aulas acabam sendo retomadas, isso vai colocar em risco muito mais pessoas que inclusive estavam praticando isolamento, né? A gente está falando de um país que é o segundo do mundo, né, do planeta, em relação ao número de óbitos pelo novo coronavírus aí, né, pelo Covid-19, a gente tem mais de 130 mil óbitos em função dessa doença aí, e a partir do momento em que a gente flexibiliza em relação à educação e acaba retomando as aulas,
isso aí com certeza vai colocar em risco não só a vida dos alunos, né, dos funcionários das instituições, dos professores, né, e de outras pessoas também, né, que ficam em casa, né, que dividem a residência com esses alunos aí. Vale lembrar que o governador Rui Costa, ele até o momento ele se mantém contrário ao retorno das aulas, em função justamente desse número elevado de óbitos diariamente que a gente tem no estado da Bahia, né? E no caso do país, conforme eu falei, mais de 130 mil óbitos, né? Então é uma situação muito complicada quando se trata nesse momento da volta às aulas. Por mais que seja algo que seja o desejo de muitas pessoas, né? Mas realmente eu vejo como algo praticamente inviável no momento. O governador, você falando do governador do estado da Bahia, deu uma declaração, se não me engano foi ontem, dizendo que todos os dias, nesse momento ainda na Bahia, morrem 40 pessoas, ou seja, falando do futebol, morrem 4 times de futebol por dia aqui na Bahia, ou uma sala de aula por dia de pessoas morrem ainda nesse momento da pandemia, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem que lembrar que nós estamos lidando com vidas, né? Por mais que esses números aí seja algo estatístico, mas são 40 pessoas, 44 que perdem a vida, né? São 40 famílias que acabam perdendo um ente querido, e isso de fato é algo muito complicado e que acaba mexendo não só com a vida dessas pessoas desses familiares, né, que perderam os entes queridos, como também a sociedade como um todo, né? Porque, conforme eu falei, são 40 hoje, 40 amanhã, e quando a gente vai contabilizar esse número de óbitos, vai dar um resultado muito grande, né? Tanto que o Brasil é o segundo país do planeta com o maior número de mortes, né, de óbitos provocados pela doença, então é algo bem complicado mesmo. Eu vejo que o posicionamento do governador Rui Costa é um posicionamento onde ele prega cautela no retorno às aulas, entendeu? E eu concordo com ele nesse sentido, independente de questão político-partidária, né? Porque a gente hoje tem que ter cuidado que tudo, né, na visão da maioria das pessoas, tem uma ligação direta com a questão político-partidária, mas comentando de maneira bem sensata, eu concordo com o posicionamento da não retomada, né, às aulas. E se a gente também for fazer um levantamento, nessa segunda-feira agora o município de Brumado, no sudoeste da Bahia, ele retomou as aulas e apenas 5 alunos compareceram em todo o município para poder assistir às aulas. Então isso mostra que as próprias famílias, né, elas não se sentem seguras, mesmo com todos os protocolos de segurança, né, de higienização, mas as famílias não se sentem seguras para poder mandar os seus filhos, os seus parentes para as atividades, para as escolas, né? E as atividades escolares, né? Enfim, dessa maneira aí, conforme eu falei com vocês. Pois é. Vários setores da sociedade têm sofrido mudanças, a educação, como a gente já tem falado, e o Enem também, o ensino nacional do ensino médio, passa por mudanças também, datas, a data a ser aplicada à prova, né? De que forma vai ser aplicada essa prova também. Muitas mudanças. O Anderson Macedo, que por exemplo dá aula também, curso preparatório para o Enem, não é, Anderson? Fala também o que você acha dessas mudanças todas relacionadas ao Enem, a data e também toda essa preparação. Então, falando da data, né, vale ressaltar que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele teve a sua data adiada para o dia 17 e dia 24 de janeiro, né, de 2021, quando se trata do Enem impresso, e o Enem digital, né, a aplicação ficou para o dia 31 de janeiro. Também, eu acredito que tenha sido uma medida acertada em ter adiado a realização das provas, visto que a pandemia trouxe um contexto novo para os alunos, para os professores e também para a preparação para o Enem, né? A gente vem trabalhando de forma remota, né, através do ensino à distância, só que a gente sabe que o aproveitamento e o rendimento dos alunos nesse sentido, ele não é tão grande, né, não é tão positivo, digamos assim, como do ponto de vista presencial. E aí a gente ainda tem um outro agravante, que é o fato de que nós temos toda essa situação da pandemia influenciando diretamente no psicológico dos alunos. Então, isso tudo acaba comprometendo
o aprendizado dos alunos, a preparação dos alunos em relação ao Enem. E, infelizmente, também tem um fato de que os estudantes das escolas públicas não têm as mesmas oportunidades, na maioria dos casos, que os estudantes da rede particular. Então, a preparação desses estudantes, que já era, né, um pouco defasada, acaba se tornando ainda muito mais, acaba ficando muito mais comprometida do que já estava antes. Então, o Enem foi adiado, mas a gente sabe que a preparação para o exame ela acaba ficando comprometida nesse sentido. Mas necessária essa mudança, né? Foi muito necessária, né? Por conta da pandemia, né? Todos os setores da sociedade estão passando por mudanças, inclusive o próprio futebol, né? Você também, que além de professor e todas essas funções, né? Você tem acumulado ao longo do seu dia a dia. Você é desportista também, sabe muito bem sobre o futebol. O que é que você acha com relação à reabertura dos estádios para o público? De acordo com a CBF, com a liberação do Ministério da Saúde, 30% dos estádios já poderiam ser reabertos para o público assistir os jogos do Campeonato Brasileiro. O que você acha sobre isso? Então, boa pergunta, viu, Nildo? É interessante porque, para quem não sabe, né, eu possuo pesquisa desenvolvida na área de Geografia dos Esportes. Eu também sou estudioso do futebol, né, das torcidas organizadas. Eu vou falar como um fã do esporte, eu estava sentindo falta do futebol, né, da prática esportiva, mas eu sabia que não era o momento da retomada das atividades esportivas, né, principalmente do futebol, pelo fato de que a gente vive num país que a pandemia, né, ainda, ao meu ver, ainda está fora de controle. Em relação à volta das torcidas, eu vejo ainda como uma situação mais complicada ainda, porque por mais que o Ministério Público tenha liberado, né, cerca de 30% do público nos estádios, mas é uma situação em que a gente não tem um controle diretamente sobre esse público para poder fazer com que esse público siga de fato os protocolos, né, as medidas sanitárias de higienização. Tanto que os próprios clubes de futebol, que possuem recursos, né, parcerias, que possuem toda uma equipe médica voltada ali para os atletas de alto rendimento, de alto nível, os clubes estão sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, no sentido de que vários jogadores estão sendo contaminados, vários jogadores, né, estão sendo afastados dos treinamentos, dos jogos, ficando isolados justamente por terem adquirido. O caso mais recente é o caso do Flamengo, né, onde boa parte do elenco, né, e do corpo técnico, da equipe técnica, acabou adquirindo, né, testando positivo para o Covid-19. E isso acaba, obviamente, se refletindo no desempenho dos atletas. Teve o caso do Goiás também, que disputou uma partida agora do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, com basicamente 8 reservas no time, né? 8 ou 9 reservas agora, se eu não me engano, justamente porque a maioria dos jogadores testou positivo, e tiveram vários outros casos também, né? Só que esses 2 casos aí acabaram se destacando mais. Infelizmente, ou felizmente, né? Não sei agora definir para você, mas essa pressão também parte muito dos clubes de futebol para a retomada do público nos estádios, pelo fato de que a torcida constitui uma fonte de renda para essas equipes. Então, a partir do momento em que os portões, né, forem liberados, vai estar injetando dinheiro ali, né, com a compra do ingresso do sócio-torcedor, enfim, nos estádios ali, colaborando também para equilibrar as finanças, né, as receitas dos clubes, visto que os clubes brasileiros, né, muitos deles têm dívidas imensas, dívidas enormes com a União. Mas eu sou contra, só para deixar bem claro. Pois é, tem algumas pessoas participando aqui, Anderson. Manda abraço para a Zels TV, nos acompanhando agora. A Fabrício Peixoto também. A Nicole Braz também nos acompanhando. O nosso diretor de conteúdo, Magno, deixou um comentário aqui. Poderiam receber torcedores. Resta saber se o torcedor vai se sentir seguro para voltar a frequentar os estádios nesse momento de pandemia. Essa fala de Magno, desculpa te interromper, é muito interessante porque ainda tem esse detalhe. Eu acredito que muitos torcedores não se sentem seguros em estar em ambientes, né, desse tipo. Com certeza, com certeza. Deixar o
o contato aqui para as pessoas perguntarem alguma coisa relacionada à geografia, relacionada à educação, né? Fiquem à disposição para perguntar alguma coisa ao professor Anderson Macedo. A gente vai dar um intervalo aqui de 30 segundos, a gente volta já já, né, Anderson? A gente vai trazer informações sobre a situação das estradas na Bahia. Inclusive, Anderson fez um vídeo, né, recentemente na estrada de Coité, né, na região cisaleira, né, a gente publicou até no portal Criativo Online. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações e outros assuntos também que o Anderson gosta de comentar e tem fundamento para comentar. 30 segundos, nós estaremos de volta. Muito bem, já voltamos aqui com o nosso Conexão Criativa. Anderson Macedo, professor de Geografia, participando conosco. Anderson, só complementando a fala aqui que Magno deixou mais um comentário, as questões comerciais com relação à abertura dos estádios para o público, né? As questões comerciais estão sendo levadas em consideração. Contratos de televisão, contratos de imagem de jogadores e tudo mais, né? Por isso essa pressa dos times, de acordo com você falou, né, de reabrir os estádios e também, claro, obter mais renda com o público, né? Exatamente. Então, a gente sabe que o futebol movimenta muito dinheiro, né? Muitos clubes de futebol estão fazendo malabarismos aí para tentar se manter durante a pandemia. A verdade é essa, conforme eu falei. Muitos já estão endividados e estão, obviamente, ampliando a dívida que tem com a União. E, aliado a isso, tem esses fatores aí que Magno comentou, né, dos contratos de televisão, dos direitos de imagem dos jogadores também, e até o fato de que, a partir do momento, né, que o futebol retorna, tem a vitrine também do próprio esporte que possibilita que jogadores sejam revelados e vendidos, né, gerando receita para esses clubes também, né. No caso do estádio, do público, conforme eu mencionei, tem a situação do ingresso, do sócio-torcedor, né, tudo isso acaba também movimentando receita no clube de futebol, movimentando dinheiro, sendo receita para o clube de futebol. Então, bem lembrado essas questões que o Magno acabou citando para a gente aí. Isso aí. Voltando agora para a questão da educação, para a gente finalizar aqui o tema sobre educação, mas nesse momento de pandemia, o ensino à distância é fundamental, né? O ensino à distância ao longo dos anos tem crescido bastante, encurtando as barreiras. As pessoas que não podem ir fazer os cursos presencialmente, a distância tem facilitado o dia a dia das pessoas, né? E agora, com relação à pandemia, que não pode haver aglomerações, as pessoas evitam de estar viajando, de ir para outras cidades. A distância, sem dúvida, tem facilitado bastante, Anderson. Sim. Esse sistema EAD, na verdade, já é um sistema de ensino utilizado no nosso país já há algum tempo. O problema do sistema EAD, ao meu ver, é que, como a pandemia foi algo que surgiu de maneira imediata, não existia uma preparação, né, das instituições de ensino, de maneira geral, para a implantação do sistema de ensino à distância. Tanto que várias instituições de ensino, tanto da educação básica quanto do ensino superior, acabaram, principalmente da educação básica, acabaram tendo um pouco de dificuldade
na implantação desse sistema de ensino EAD. Alguns alunos vêm apresentando muita dificuldade de aprendizado, professores também que, por mais que a gente saiba, né, da importância dos recursos tecnológicos na educação, mas muitos professores acabaram tendo que aderir e aprender, né, a utilizar esses recursos de maneira forçada, né, digamos assim, em função da pandemia. Mas é um ensino, ele é importante, mas também vem sofrendo algumas críticas, né, nesse sentido aí. De qualquer forma, vale ressaltar também que o fato de que as escolas, as instituições de ensino de maneira geral tenham adotado esse sistema de ensino à distância, isso também não vai comprometer o andamento do ano letivo das instituições de ensino, pelo fato de que, né, o Conselho Estadual de Educação permitiu o aproveitamento dessa carga horária das instituições de ensino, né, dessa carga horária à distância. Então, isso aí acaba não comprometendo o andamento do ano letivo nas instituições também, nem a vida do aluno, né, posteriormente. Isso, o que nós vimos ao longo desses anos, últimos anos, é que as escolas particulares, as universidades, faculdades particulares é que faziam esse ensino à distância, mas não as universidades públicas. Essas públicas, tanto municipal quanto estadual e federal, estão tendo maior dificuldade para aderir a esse sistema EAD, né? É o que você falou, não foi? Exatamente. As instituições públicas, elas têm essa dificuldade, né? Os alunos das universidades públicas, das escolas públicas estão sofrendo, são os que mais sofrem nesse contexto da pandemia, né? Pelo fato de que muitos não têm acesso à internet, muitos não têm um notebook, um celular, não têm a conexão adequada para poder estar estudando dessa forma, sem contar também que muitos professores da rede pública, eles não, também, conforme eu falei, não dominam a tecnologia e não têm um incentivo, um subsídio, né, por parte do governo do estado, eu falo de maneira adequada, para a produção do conteúdo, para a produção das aulas, né, não tem esse auxílio, não tem suporte, e isso acaba também complicando a vida dos profissionais da educação. Isso aí. Você, por exemplo, tem dado aula à distância, né? Cursinhos e aulas em geral à distância, né? Agora, aulas à distância, né? Mantendo o isolamento social, trabalhando, utilizando diversos aplicativos como o Skype, o Zoom, o Meet, comunicando pelo WhatsApp, porque são as ferramentas que a gente tem para tentar, né, reduzir essa distância em relação ao aluno e tentar passar um pouco do nosso conhecimento aí, no meu caso de geografia, para esses alunos aí, certo? Colaborando no processo de ensino-aprendizagem deles. Muito bem. Com relação a alguns temas pertinentes na sociedade brasileira, principalmente o que tem acontecido no Pantanal, na Amazônia, né? Muitas queimadas. Você é professor de geografia e sabe muito bem do que eu estou falando. Hoje eu estava lendo uma pesquisa que saiu, não sei se foi ontem ou hoje, mas muito recente, de ontem para hoje, é que o mês de setembro foi o maior com número de queimadas no Pantanal desde quando começou o monitoramento, né? Então o Pantanal está sofrendo muito esse ano com relação a queimadas, a Amazônia também, e o país inteiro, né? Várias regiões do país estão sofrendo muito com as queimadas. Como é que você observa a política pública do governo federal para combater essas queimadas, Anderson? Falando das políticas desenvolvidas pelo governo federal, vale destacar, né, que o governo federal defende uma flexibilização das leis ambientais, né, além de uma redução de recursos que já vem acontecendo. Então, a partir do momento em que você flexibiliza as leis ambientais para atender aos interesses, né, principalmente dos grandes fazendeiros, né, daqueles que dominam o agronegócio. A partir do momento que você tem uma flexibilização dessas leis aí, você acaba comprometendo também qualquer tipo de política que visa a preservação do meio ambiente, do meio natural. Obviamente, isso vai facilitar práticas ilegais em relação ao meio natural, ao meio ambiente aqui no nosso país. E essas queimadas aí que você citou, elas não são práticas recentes, né?
Diferente do que o presidente discursou na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, né, da ONU, essas queimadas elas não são provocadas pelos índios, pelos caboclos, conforme ele falou. São incêndios que são provocados principalmente por aqueles, né, que fazem parte do agronegócio. Querendo ou não, o agronegócio ele tem uma importância muito grande no produto interno bruto do nosso país, só que ele também prejudica bastante o meio natural. Se a gente for para analisar, nós temos 3 biomas no nosso país que sofrem efetivamente com essas queimadas, né? Além da Amazônia, que até o próprio presidente falou que é uma floresta úmida e que não teria como pegar fogo. Na verdade, eu discordo, né? Humildemente eu vou discordar do presidente da República, pelo fato de que a Amazônia, ela está numa região que corresponde, né, a uma região de expansão de fronteira agrícola, onde boa parte da floresta já vem sendo desmatada, seja para a criação de pastos, né, e obviamente a criação do gado, ou seja também para o plantio de soja. A mesma coisa acontece com o cerrado, e aí eu vou dar um destaque especial aqui, Nildo, que você não comentou, mas eu vou citar. A região conhecida como Matopiba, né, que engloba os estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, a parte oeste da Bahia, a região oeste, está se acabando em chamas. Né? O município de Barra, ali próximo de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, porque aquela região é uma região que tem essa região do Matopiba é uma região que tem uma intensa produção de grãos, né? Ela é líder nacional atualmente na produção de grãos, tanto que recentemente foi inaugurada uma etapa da ferrovia de integração oeste-leste que vai ligar justamente essa região do Matopiba aí, né, ou da Matopiba, até o porto de Ilhéus, né, justamente para poder facilitar o escoamento dos grãos. A mesma coisa acontece em relação ao Pantanal. Tudo bem que lá no Pantanal a gente sabe que tem uma estação quente e outra estação seca e que acaba de fato nem influenciando, né, no comportamento da região, né, das pessoas, dos animais e também na prática agrícola. Só que esse caso específico do Pantanal é preocupante porque, além de ter sido o período com o maior número de focos, né, de incêndio que você citou aí, cerca de 20% da área original do bioma já foi devastada aí em função desses incêndios. Incêndios, volto a dizer, né, que são criminosos, digamos assim, pelo fato de que aquela região centro-oeste também é uma região que é produtora de grãos, né? É uma região que tem um grande potencial agrícola. Então, as queimadas, a utilização das queimadas, né? Essa técnica é uma técnica muito antiga, arcaica, mas que é muito utilizada ainda pelos fazendeiros justamente para poder limpar o solo, né? Para depois, obviamente, aguardar as chuvas e, em seguida, realizar os plantios. Então, o que esses fazendeiros não associam é o fato de que, a partir do momento em que tem uma estação seca, né, a possibilidade dessas queimadas se expandirem, se espalharem com os ventos, né, e com a vegetação que acaba ficando seca é muito maior, e para você controlar esses incêndios aí, essas queimadas aí, fica complicado, que é o que vem acontecendo, infelizmente, no Pantanal. Anderson, você acha que faltou uma bancada da agricultura familiar no Congresso Nacional para buscar, de fato, levantar essa bandeira da agricultura, do meio ambiente, nesse governo atual do Bolsonaro? Eu vou ser bem sincero contigo, Nildo. A gente tem no Congresso Nacional, na verdade o Congresso Nacional é formado por várias bancadas, conforme você até mencionou aí. Só que as bancadas, algumas das bancadas mais influentes, eu posso citar aqui a bancada ruralista, né, a bancada evangélica, por exemplo. Estou citando 2 dessas bancadas. A bancada ruralista, obviamente, vai defender os interesses do agronegócio, né? O agronegócio que gera receita. O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, o Brasil é o maior exportador mundial de soja, de café, enfim, de laranja e assim por diante. O Brasil lidera o ranking de exportação de vários produtos agrícolas. Desculpa. Só que tem um detalhe. A gente tem no comando do Ministério da Agricultura, né, Tereza Cristina, a ministra, que ela é conhecida como musa do veneno justamente pelo fato de defender a utilização em larga escala de agrotóxicos.
E se a gente for pensar nos agrotóxicos, a gente vai ter que lembrar que esses agrotóxicos aí, além de serem prejudiciais para o solo, né, de contaminarem o solo, de contaminar a água, os lençóis freáticos, também é prejudicial para a gente, né? Os alimentos que a gente acaba ingerindo, que possuem agrotóxicos, também acabam fazendo mal para a gente. E a agricultura familiar, ela é formada pelo pequeno produtor. E historicamente, se a gente for analisar o contexto político do nosso país, quem possui influência política são os grandes fazendeiros, os grandes produtores. Então, eu acredito que seja inviável até a construção de uma bancada da agricultura familiar, seja a nível do poder municipal, né, legislativo municipal, estadual ou federal. Então, eu acho que praticamente seria impossível, né, até porque, querendo ou não, essas campanhas políticas exigem, né, a utilização de recurso muito grande, sendo que o agricultor familiar é aquele agricultor que planta para poder vender na feira da cidade, né? Aquele que compra para poder comercializar com outras pessoas ali, então nem sempre essas pessoas acabam, né, dispondo desses recursos exageradamente para poder investir numa campanha política e quem sabe dessa forma chegar no poder legislativo. Pois é, são vários assuntos relacionados à nossa região da Bahia, a nível de Brasil, né, Anderson? Muitas informações, inclusive falar de estradas, né? Semana passada, a Criativa, ao longo desses 17 anos, talvez seja na região o portal que mais tem noticiado e denunciado estradas ruins em regiões da Bahia, sobretudo região do Vale, região do Recôncavo. Nós sempre estivemos atentos a todas as informações de estradas ruins. BA-026, BA-539, que liga São Miguel a Amargosa, BA de Amargosa a Brejões, Estrada de Milagre, de Santa Terezinha a Elis Medrado, Estrada de Santo Antônio de Jesus, diversas cidades aí da região, a gente ao longo dos anos tem denunciado. Anderson trouxe pra gente essa semana, passando lá pela estrada, a estrada de Conceição do Coité, né, Anderson? Denunciando aquela BA-120. Fala um pouco daquela situação daquela estrada, Anderson. Inclusive nós entramos em contato com a CEINFRA para obter alguma resposta, se há alguma previsão de quando vai ser reformada aquela estrada. Não reformada totalmente, né? Porque já foi feita há 1 ano e meio. Mas é uma operação tapa-buracos, ou que a construtora de fato termine aquela obra que tem uma validade de 5 anos. Isso. Então, a gente tem um conhecimento de que o governo do estado da Bahia, na gestão do governador Rui Costa, já reformou cerca, né, de 6 mil quilômetros de estradas, de rodovias, né? Então esse processo de recuperação asfáltica, obviamente, ele envolve estudo técnico, né? Ele envolve a questão do solo da região, o tipo de asfalto, uma série de questões aí que só os engenheiros vão poder determinar. O questionamento que a gente faz é o seguinte, que pelo fato de que essas estradas que já eram castigadas, né, já eram estradas que vinham em péssimas condições, passaram por um processo de recuperação recentemente e em pouco tempo essas estradas acabaram novamente ficando no estado de degradação absurdo. No caso da BA-120, que eu acabei passando na semana passada e registrando, né, foi uma obra de uma rodovia que foi recuperada no ano de 2017 e que cerca de 6 meses depois já começou a apresentar alguns buracos na rodovia. Só que hoje, 3 anos depois, a rodovia está praticamente intransitável, com a presença de grandes crateras, né, no asfalto, grandes buracos no asfalto que dificultam não só a circulação dos carros, como também aumenta o risco de acidentes naquela região. Infelizmente, essa é uma situação que a gente não encontra só na BA-120, que é a que liga os municípios de Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité, na região cisaleira. Na mesma região cisaleira, a gente vai ter a BA-409, né, que liga, que parte de Serrinha e vai passando por municípios como Conceição do Coité, Retirolândia, Valente, Santa Luz e assim por diante, que apresenta a mesma situação de degradação,
certo? E que também, obviamente, aumenta os riscos de acidentes. Se a gente for pegar o Baixo Sul, a BA-001 tem tem trechos, na verdade, dessa rodovia que está também no estado caótico, assim como a BA-026, né, que liga Santo Antônio de Jesus, passando por Vazedo, né, entroncamento de São Miguel, Amargosa e assim por diante, a BA-539 de Laje. Então, assim, são rodovias que estão num péssimo estado de conservação. E o que eu chamo a atenção é que, a partir do momento em que a infraestrutura viária, né, da região, seja da região cisaleira, seja da região do Baixo Sul, seja da região do Recôncavo e Vale do Jiquiriçá, a partir do momento que essa infraestrutura ela se encontra no estado precário, o desenvolvimento da região também acaba ficando comprometido, porque em muitos casos, essas rodovias estaduais, elas são as únicas vias de acesso para muitos municípios. Então são vias que servem para poder escoar a produção agrícola, para poder escoar produtos, pessoas que acabam se deslocando para poder prestar serviços, enfim, colabora com a circulação de produtos e mercadorias, e a partir do momento em que essas estradas estão ruins, obviamente isso acaba comprometendo o desenvolvimento e o crescimento econômico dessas cidades, dessas regiões. Então é necessário... No caso do Vale do Jiquiriçá, só interrompendo rapidinho para complementar, no caso do Vale do Recôncavo, a maioria dos municípios são rurais, Anderson. Então é claro que a agricultura familiar é tão importante, e para chegar aos outros municípios, para vender as mercadorias, as estradas devem estar boas para poder escoar todo o produto, né? Exatamente. Né? A agricultura familiar, que gera tanta receita, né, no estado da Bahia, acaba ficando também comprometida, principalmente na região do Vale do Jiquiriçá e do Recôncavo Baiano. A gente precisa ter esse cuidado, precisa entrar em contato com os órgãos competentes do governo do estado, seja que no caso é a Secretaria de Infraestrutura, né, ou até mesmo o próprio governo do estado através da ouvidoria, e levantar sugestões, fazer críticas, né, comentar sobre essas situações, porque a única forma que a gente tem para tentar comunicar, obviamente, ao governo sobre essas situações e tentar melhorar o acesso a essas cidades tão importantes no estado da Bahia, né, aqui no Recôncavo Baiano, no Vale do Jiquiriçá, lá na região cisaleira ou no Baixo Sul. Exatamente. Ainda complementando aqui nossa questão das estradas, exemplo de Amargosa Brejões, nunca foi asfaltada. 2 municípios importantes da Bahia, Brejões, famosa por ser uma grande produtora de café e também ser altamente rural, né? Amargosa, uma cidade já bastante conhecida na Bahia também pela agricultura e pelo turismo. Então as duas cidades acabam ficando distantes, não pela quilometragem, mas por ter uma estrada ruim, um acesso ruim entre uma e outra. Eu dou outro exemplo, Anderson, eu sei que você vai complementar, mas também São Miguel das Matas e Laje, 19 quilômetros apenas, Anderson. Parece que nós estamos em 2 regiões diferentes, porque o acesso para chegar a Laje ou de Laje para São Miguel é muito difícil. E aí os 2 municípios perdem muito com isso, porque não tem como escoar os produtos e interligar um município ao outro, né? Interligar até uma região a outra, no caso de Brejões, a BR-116 a BR-101, por exemplo, né? Exatamente. E assim, é interessante você falar sobre isso, porque a gente que tem uma vivência grande nas estradas também no interior da Bahia, a gente sabe que os municípios no interior da Bahia, principalmente aqui no Vale do Jiquiriçá e no Recôncavo, são municípios que estão interligados, né? A mesma coisa acontece na região cisaleira, também no Baixo Sul, nessa região que a gente vem comentando. Então são municípios que estão interligados pela proximidade, né, desses municípios e, obviamente, pela oferta de serviços que uma cidade polarizadora acaba oferecendo para todos os outros. No caso do Recôncavo Baiano mesmo, a gente tem o município de Santo Antônio de Jesus, que é um município com mais de 113 mil habitantes, que polariza a região, onde muitas pessoas acabam se deslocando do Vale do Jiquiriçá, de outras cidades do próprio Recôncavo, do Baixo Sul, para poder realizar procurar, na verdade, serviços médicos, né, serviços bancários, utilizar comerciais, o próprio comércio
e assim, exatamente, e assim por diante. Então, a partir do momento em que essas estradas, que essas rodovias se encontram no estado de degradação, obviamente, isso vai afetar também a dinâmica populacional desses municípios através do deslocamento, né? Vai afetar a dinâmica econômica desses municípios e isso acaba gerando um transtorno para todos que necessitam utilizar esses serviços e que precisam se deslocar diariamente ou, né, sazonalmente para esses municípios maiores. Só finalizando a questão das estradas, tem outro exemplo claro, Anderson. Elísio Medrado a Santa Terezinha, região do Vale do Jiquiriçá em Elísio Medrado, região do Piemonte do Paraguaçu em Santa Terezinha. Salvo engano, são 30 quilômetros mais ou menos a média entre um município e outro. E fica muito distante porque a estrada está acabada, inclusive foi feita a licitação, a obra deve começar daqui a alguns meses, não sabe-se ainda quando e qual a construtora vai fazer essa obra. Eu acho que a questão não é só fazer a obra, fazer a estrada. É fazer uma estrada bem feita e que a construtora de fato cumpra o que está no contrato de serviço, né? Que é fazer um bom serviço, utilizar bons materiais e também manter nessa validade salvo engano são 5 anos, né? Geralmente os contratos da rede pública estadual, né, para que essa construtora faça o reparo da estrada para que ela não tenha nenhum problema, né? Eu acho que a construtora precisa cumprir. Para isso, é preciso que as autoridades cobrem e fiscalizem, né? Apurem tudo o que foi feito nessas estradas, né? Exatamente. Então essa parte de observação, né, fiscalização e cobrança é fundamental, principalmente por parte das autoridades, né, do poder público, que eles são os representantes, né, do povo. Na verdade, eles são os representantes do povo, nós que escolhemos eles para poder exercer essas funções, mas isso também não anula o papel da própria sociedade, né? A gente sabe que se a sociedade civil ela se organizar e buscar mecanismos para que a gente tenha uma sociedade melhor, a gente sabe que a gente consegue, né, grandes feitos nesse sentido. E, conforme eu falei, existem os canais de ouvidoria do governo do estado que servem também para que a gente possa estar comunicando, denunciando essa situação das estradas aí do estado da Bahia. Então, se você tem uma reclamação sobre uma estrada, entra no site da ouvidoria, relate a situação, porque isso aí acaba colaborando também para que a gente tenha um retorno, né, positivo, digamos assim, nesse processo de recuperação asfáltica dessas rodovias aí. Tá aí, portanto, esclarecimentos do Anderson Macedo, professor de Geografia. Manda um abraço aqui, Anderson, às pessoas que estão nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube. A da Zilvia Macedo, sua aluna, né, porque está comentando aqui, concordo, professor, com todas as palavras. Ariana Teles, Mariane Reis, Ellen Santiago. Obrigado a todos vocês que estão participando conosco. Anderson, vou pedir um minutinho, aliás, 30 segundinhos, e a gente volta novamente para finalizar o nosso Conexão Criativa. Minutinho. Voltamos, portanto, aqui com o nosso Conexão Criativa, professor de Geografia Anderson Macedo. Bate-papo aqui bacana, trazendo diversos temas.
educação e temas relacionados à nossa sociedade no mundo atual, pandemia. Muito bacana esse bate-papo com o nosso amigo Anderson Macedo. Anderson, professor de geografia, eu sei que não é a sua área, mas um pouquinho você deve entender com relação aos tremores de terra. O que é que você acha aí? Muitos têm se falado, né, ultimamente, porque Sim. a terra tremeu há pouco mais de 3 semanas atrás, inclusive na região de Santo Antônio de Jesus, lá na nossa capital, região aqui do Vale do Jiquiriçá, Margosa, São Miguel das Matas, Mutuípe e outras cidades aí, circunvizinhas. Uma situação diferente para todos nós aqui dessa região, né? Você chegou a sentir também esse tremor? Senti, Nildo. Na verdade, foi a segunda vez que eu passei por essa situação em relação inclusive aqui no nosso país. E pelo contrário, o professor de geografia também fala sobre isso, né? Não de maneira aprofundada como geólogos, mas a gente também estuda um pouquinho sobre essa questão aí do movimento das placas tectônicas e, obviamente, dos abalos sísmicos. Então, sobre o que você me perguntou, vale destacar, né, que os terremotos, os tremores acontecem em áreas convergentes de placas. Vamos tentar falar aí de uma maneira mais simples para quem está assistindo a gente aí. Essas zonas convergentes de placas são zonas em que as placas tectônicas acabam se encontrando, se encostando umas nas outras. Obviamente, a partir desse choque aí, a gente vai ter uma energia sendo liberada, né, do hipocentro até o epicentro, e a gente acaba sentindo esses abalos sísmicos. No caso do Brasil, a gente sempre cresceu ouvindo na escola porque o Brasil não tem terremoto porque ele está localizado no centro da placa tectônica sul-americana. Então, de fato, o Brasil ele não está numa zona de encontro de placas, mas a partir do momento que uma placa tectônica se choca com a outra, né, essa energia provocada pelo choque, ela acaba sendo liberada em alguns pontos da placa, né? E no caso aqui da região de São Miguel das Matas, que a gente falou, do Recôncavo Baiano, é uma região que tem uma estrutura geológica, na formação geológica muito antiga e que é repleta de falhas. Então, a partir do momento em que existe qualquer tipo de movimentação de choque ou algo do tipo, essa energia ela acaba sendo liberada e acaba se refletindo, né, se disseminando nessas áreas de falhas, que foi o que aconteceu aí em São Miguel das Matas, né, e todo o Recôncavo da Bahia. Um breve resumo, né? Mesmo não tendo aprofundamento no assunto, mas deu para entender, Anderson. Inclusive, as pessoas aqui que estão participando estão te elogiando, parabenizando pelas respostas dos respectivos assuntos que a gente está abordando aqui no Conexão Criativa. Isneide Souza Buquerque, mandando abraço para você também. Ariana Teles, muito interessante os temas abordados na entrevista. Parabéns pelo professor pela excelente contribuição. De fato, muita contribuição os temas que a gente trouxe, as respostas que o Anderson Macedo trouxe para a gente aqui na tarde de hoje. A gente vai encerrando, Anderson, nossa entrevista na tarde de hoje. É sempre bom bater um papo contigo, porque sempre há algo a acrescentar para todos nós. Estaremos sempre à disposição, viu? Fica à vontade. Bem, eu quero agradecer, né, mais uma vez aí a você, Ivanildo, pessoal da Criativa Online, da Rede Criativa de Comunicação, né, você, Magno, e os demais aí que trabalham de maneira brilhante na comunicação aí, colaborando efetivamente para que a informação chegue no estado da Bahia, né? Antigamente era restrito, né, mas hoje com a internet acaba se expandindo, né, a nível até mundial, né? Agradecer também as pessoas que estão acompanhando aí, que colaboraram, participaram, mandando as suas contribuições aí nos comentários, certo? Deixar um abraço para todos eles aí e pedir, né, também que as pessoas que tenham condições continuem em casa fazendo isolamento, e aquelas pessoas que infelizmente não têm condições de ficar em casa e fazer isolamento, né, que elas possam trabalhar, mas que trabalhem, né, com o máximo de cuidado possível aí para que a gente possa vencer essa pandemia aí de uma vez por todas, né? Então esperar essa vacina chegar aí e a gente tentar voltar a ter uma rotina como era antes da pandemia. Novo normal, né? O novo normal. O novo normal, exatamente. Novo normal. Entre as pessoas que participaram aqui conosco, Anderson, Isneide trabalhou contigo lá no CEOB em Santo Antônio, hein? Ela participou aqui, deixou
Um abraço para você também. Um abraço para ela também, grande Neide. Isso aí. Mariana Reis, vale a pena marcar com o professor Anderson novamente. Muito interessante o bate-papo. A Dalzílvia Macedo também deixando ok. Ótima explicação, Mariana Reis. Que legal. Obrigado uma vez, Anderson. A gente vai voltar a se falar ou à distância ou presencialmente. Bater um papo sobre diversos temas, mas principalmente sobre educação. Um abraço, boa tarde e até a próxima, meu amigo. Valeu, um abraço, Nildo. Até a próxima. E, portanto, finalizamos o nosso Conexão Criativa na tarde de hoje. Recebemos hoje o professor Anderson Macedo. Fique ligado sempre na programação da Criativa Online, Criativa Notícias todos os dias. Iago Lázaro já no Instagram da Criativa Online, trazendo destaques do esporte e do entretenimento. O programa Direto da Redação eu faço sempre às segundas e sextas, amanhã às 18h30. Amanhã durante o dia nós teremos uma matéria especial, fique ligado na Criativa Online, entrevista ao vivo, inclusive sobre a Margosa. Fique ligado! Obrigado a todos vocês, boa tarde e até a próxima.